Vamos agora então para uma questão sobre gases, tá bom? Diz o seguinte: dentre as atividades físicas realizadas em uma academia de ginástica, uma moça faz exercícios sobre uma bola calibrada inicialmente com pressão de 2 vezes 10 a quinta newton por metro ao quadrado e a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Ao finalizar os exercícios, observa-se que a variação do volume da bola foi desprezível, mas que sua temperatura aumentou 3 graus Celsius. Considere o ar contido na bola como um gás ideal. Né? Então, na letra A diz o seguinte: a pressão interna final da bola é maior, menor ou igual à pressão inicial? Na letra B pergunta: qual é o valor da pressão interna final na bola? Neste caso, da letra A, nós vamos ver que é uma situação que vai cair na lei de Charles, né? Que diz que para transformações a volume constante, a pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura, né? Então, para a gente ficar sempre lembrando disso aí, se você tiver dificuldade de lembrar, uma forma fácil da gente lembrar isso aí é pegar a equação geral dos gases, tá bom? Pega a equação geral dos gases e aí nós dizemos que a pressão 1 vezes o volume na situação 1 dividido pela temperatura T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2, tá bom? Então, se diz que o volume é constante, se diz que o volume é constante, então você vai saber que V1 vai ser igual a V2. Sendo assim, basta você cortar aqui, ó, V1 com V2, e você vai obter P1 sobre T1, que vai ser igual a P2 sobre T2, né? E aí, sabendo que isso aqui vai dar uma constante, né? Você vai ver que aqui P1 e T1 são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Para continuar sendo o mesmo valor da constante, quando você aumenta o valor da temperatura, né? Para que esse valor seja o mesmo, é necessário que a pressão também aumente. Então, nós vamos ter grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Nesse caso, a pressão interna final da bola é maior, tá certo? É maior que a pressão inicial. No caso, a pressão 2 seria maior que a pressão 1, tá ok? Então, na letra B pergunta, qual o valor da pressão interna final na bola, né? Então, nós já vimos no item anterior qual é a equação que nós vamos usar nessa situação, que é a equação de Charles, né? Então, nós encontramos que a pressão inicial P1, no caso P1 dividido por T1, vai ser igual a pressão final P2 sobre T2, né? Então, o que é que nós temos que fazer agora? Nós temos que substituir os valores, né? E nós temos esses valores aí, nós temos a pressão, a temperatura T1, nós temos a temperatura T2 e temos a pressão P1, né? Vamos substituir com uma importante observação. Ao substituir os valores da temperatura, se elas não tiverem em Kelvin, nós temos que transformá-la. Sempre nós vamos usar a temperatura em Kelvin. Para quem não lembra, temperatura em Kelvin, TK, vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. No caso de T1, que é 27 graus Celsius, nós vamos ficar com a temperatura T1 em Kelvin, que vai ser igual a 27 mais 273. Então, T1 em Kelvin vai ser igual a 300 Kelvin, né? E aí você pode fazer o mesmo para encontrar a temperatura T2. Quando você fizer essa continha, você vai ver que a temperatura T2 em Kelvin vai ser igual a 303, né? Então, vamos substituir os valores, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar mais espaço. E nós vamos substituir os valores agora, né? Pressão, nós queremos encontrar P2. Bom,
Se a gente quer encontrar P2, a gente já pode isolar P2, né? Como assim isolar? Deixar ele sozinho em um dos lados da equação. Ele está sozinho? Não. Ele está sendo dividido por T2. Então, vamos pegar T2 e passar para o outro lado, né? Nós vamos ficar com a equação assim, ó. P1 vezes T2, que estava dividindo P2, né? Passou multiplicando, sobre T1. Isso vai ser igual a P2, a pressão 2, tá? Veja, o que aconteceu com T2? T2 estava dividindo P2. Ao passar ele para o outro lado, ele passou com a operação inversa, né? Qual o inverso da divisão? A multiplicação. Então, ele passou para o outro lado multiplicando. Vamos só organizar essa equação, né? Vamos colocar aqui, ó, mudar ambos os lados. Vamos colocar aqui que P2 vai ser igual a P1 vezes T1 vezes T2, né? Vezes T2, apagar aqui, T2 sobre T1, né? E agora sim, vamos substituir os valores, né? Eu tenho P1? Tenho, vamos lá. A pressão P2 vai ser igual a P1. Quem é P1? P1 é igual a 2 vezes 10 elevado à quinta Newton sobre metro ao quadrado. Vezes a temperatura T2. Quem vai ser a temperatura T2? Você vai ver quando fizer a transformação, que vai dar igual a 303 Kelvin, tá? Isso dividido por T1. Quem é T1? 300 Kelvin, tá bom? Isso aqui vai ser o valor de P2. Aí, quando você fizer essa continha, você vai encontrar que P2 vai ser igual a 2,02 vezes 10 elevado à quinta Newton sobre metro ao quadrado. Tá bom? Então, esse aí é o valor da pressão final, tá? Veja que era 2 vezes 10 à quinta e ela aumentou para 2,2 vezes 10 à quinta Newton sobre metro ao quadrado.